Bom dia, a gente é do grupo 10 do Desafio da Forte. Esses são os integrantes do grupo. Antes da gente começar para falar dos tópicos da apresentação de hoje, a gente queria voltar rapidinho no último tópico para esclarecer o que ficou faltando na última aula, que seria o nosso entregável, né? O que seria o nosso entregável do projeto? Então, a nossa intenção é fazer um manual, então definir a estação de trabalho piloto e para que a empresa consiga identificar o processo gargalo via OE. Outro entregável seria um checklist, então a lista de atividades com cada etapa, tempo e responsáveis via planilhas dinâmicas, e também um manual com modelo de melhores práticas para aplicar nas próximas estações. E aí, para verificar se é possível executar um projeto como a implementação da TRF, a gente precisa verificar a viabilidade, porque a gente não pode começar uma coisa que pode dar prejuízo para a empresa também, economicamente, ou que não seja viável ser implementado tecnicamente. Então, a gente vai falar da viabilidade técnica, econômica e análise de investimento. Primeiro, passando pela viabilidade técnica, o cenário que a gente tem é que já teve a implementação no setor de fresamento de pás de turbinas hidráulicas, e o objetivo é realizar uma expansão dessa ferramenta para todas as máquinas de usinagem. A gente tem as limitações, que não podem ter muitas despesas e custos, e algumas considerações, algumas premissas que a gente adotou, é que a empresa possui espaço físico para implementação, uma vez que as máquinas elas já estão funcionando, né? E a empresa precisa garantir que ela tenha mecanismo, tanto os recursos humanos e processos para conseguir fazer essa execução. E a análise de viabilidade técnica, ela visa garantir que ela tem realmente esses meios para implementar a TRF e conseguir abranger todas as máquinas da usinagem. Então, precisa satisfazer todos os estágios de implementação, que são os estágios estratégico, preparatório, operacional e de comprovação. Certo. Então, na viabilidade técnica, a gente vai passar pelas 4 etapas da implementação da TRF e discutir alguns pontos, né? A gente destaca aí em vermelho os possíveis problemas, né, que trariam uma inviabilidade para o projeto e destacando em verde, né, soluções já que temos. Na primeira etapa, né, no estratégico, a definição de meta, como está destacado em verde, a gente não tem nenhum problema. A gente já tem uma meta específica, mensurável e atingível, que é a implementação da TRF em 10 máquinas de usinagem no período de 5 semanas, né? A quantidade de maquinário foi a própria Void que informou para a gente por e-mail, já o período é determinado pelo desafio. Na escolha da equipe de implementação, essa é uma tarefa que está programada para a primeira semana do projeto, né? E a gente garante a escolha dessa equipe. Porém, a gente destaca aqui como um ponto negativo que a empresa ela vai ter que abrir mão, né? Vai desfalcar alguns times pelo tempo necessário para o treinamento. Então, se a Void permitir tirar alguns funcionários para a gente conseguir fazer o treinamento, então o projeto vai ser viável. Caso não, a gente pode ter um futuro problema. Seguindo aqui com o treinamento da equipe de implementação, né, a gente vai fornecer um material para a empresa capaz de aplicar o treinamento, mas caso a empresa não seja capaz de fornecer um treinamento, aqui a gente tem um ponto negativo que vai ser necessário contratar uma terceirizada para aplicar, mas o material a gente vai fornecer, então basta a empresa aplicar o treinamento. No estágio preparatório aqui, né, vai ser definido, né, o processo de produção das máquinas de usinagens que vão ser envolvido, né? Então a gente vai escolher qual vai ser a primeira estação de trabalho aqui, descartando já o processo de fresamento, o qual já possui o sistema. A Void informou pra gente que já tem um sistema de TRF na máquina de fresamento, o objetivo são só as de usinagens. E a gente, não, como a gente não está buscando mais informações sobre esse sistema da Void, a gente está adotando, por enquanto, né, que esse sistema pode ser feito por matrizes, planilhas, checklists, porém a gente está em busca de mais informação, né. Na etapa operacional, né, a gente apresenta o primeiro ponto que a gente destaca que poderia inviabilizar o projeto, né, ter um grande problema, que é na parte da análise das operações inicialmente abordadas, né? Então, para a gente ver qual que vai ser o tempo de setup interno e externo, para converter esse setup em externo, vai ser necessário fazer vídeos, fotos, anotações. E caso a empresa vete essa etapa, vai afetar a viabilidade do nosso projeto, né? A gente destaca aqui como vermelho, porque é uma parte fundamentalmente necessária para ser feita a análise de maneira bem crítica. Então, a gente precisa desse cronômetro, a gente precisa saber
quanto tempo demora um setup interno, quanto tempo demora um setup externo, mas a gente acredita que isso não vai ser um problema da empresa, né? Como a empresa vai fazer esse registro, a gente acredita que não vai ser um problema, mas a gente traz aqui como um ponto negativo. Seguindo aí com a padronização e eliminação de ajustes, também ela é bastante relacionada com o ponto anterior. Então, as equipes responsáveis vão ter que se planejar, fazer ações. E ela é crítica porque ela é fundamental para a gente dar seguida nas próximas etapas. E aqui o final, né, a etapa de comprovação, né, que é consolidar o TRF em todos os processos da empresa. O único obstáculo que a gente vê aqui é a implementação do piloto. Se o piloto a gente vê um sucesso, né, o piloto mostrar eficiência, vai ser possível reproduzir as ações para todas as máquinas da empresa, né, que é o objetivo do desafio. Mas caso o piloto apresente algum problema, também a gente vai ter problemas na reprodução para as outras máquinas. Então, a gente também traz aqui como um ponto negativo. Mas acredito que os pontos que a gente traz aqui de possíveis inviabilidades não é um problema de fato para a empresa. São problemas bem superficiais que não afetaria a viabilidade do nosso projeto. Agora, falando da viabilidade econômica, a empresa ela não nos deu muitas informações financeiras, né? Eles falaram que era confidencial, não deram muitas expectativas de ganho com o projeto, também não falaram muito de máquinas utilizadas, mas a gente vai utilizar das divulgações de resultado da empresa e também de cases reais de implementação desse processo de TRF para conseguir estimar possíveis custos, ganhos no faturamento que viabilizem a realização desse projeto. Então, segundo o Macintosh, de 2001, uma das maneiras de ganho na área de usinagem é reduzir os custos e aumentar a capacidade com o intuito de suprir a demanda de mercado. E a principal maneira de fazer isso é realmente reduzindo os tempos de setup. E ele também lista 5 esferas que se beneficiam da redução do setup, né? Então, com isso, a gente pode estimar possíveis ganhos na VoIP nas 5 áreas, que são o de inventário, então, uma redução do tempo de setup para metade do tempo inicial pode duplicar o giro de estoque. Flexibilidade, então as empresas elas querem se adaptar ao mercado, então, a gente precisa entregar melhor em menor tempo, com o menor inventário possível. Depois, o tempo de parada, então, a redução pode, com o tempo de setup, chegou a 34%, e isso reduz também a necessidade de compra de novos equipamentos, por exemplo. O controle do processo, então, segundo o autor, é um pouco mais difícil de ser metrificado, mas mesmo assim é importante porque possibilita a redução de refugos. E, por último, os recursos, que reduzir o tempo de setup, ele economiza também mão de obra, os equipamentos, criação de espaço físico, porque tira os equipamentos em desuso. Agora, dado o objetivo apresentado pela empresa, que é o aumento da produtividade e redução de custos com ferramentas, então eliminar desperdícios e expandir a TRF, a gente pode utilizar esse objetivo a partir de 2 motivações e estabelecer 2 premissas. A primeira, que é o aumento da produtividade. Então, segundo o Xingo, já no estágio 1 da implementação da S-MED, a gente pode obter uma redução do tempo de setup entre 30% e 50%, o que isso implica em já aumento na produtividade já na primeira etapa. E a segunda premissa é a redução de custos. Então, num case de Clegg de 1986, a redução em 34% no tempo de setup evitou a compra de um novo laminador que custava $500 mil. Então, a gente vai focar, nesse caso, no estágio 3 da implementação, porque no estágio 1 e 2, a gente só transfere o tempo de setup, isso aumenta a produtividade, mas se a gente quiser reduzir os custos do estágio 3 é interessante, porque a gente consegue mudar os equipamentos, diminuindo as atividades de ajuste. E, de acordo com o Xingu, as atividades de ajuste são as que mais gastam tempo de setup. E dado que o único dado que a VoIP nos informou que são aplicação em 10 máquinas de usinagem, a gente vai utilizar o estudo de caso, que é de Reis e Alves 2010, onde eles analisaram uma fábrica que possuía 16 máquinas, com tempo de setup médio de 10,2 horas, isso representava para eles 13% do total de tempo disponível para produção. Então, ao aplicarem os estágios 1, 2 e 3 dessa média, eles conseguiram reduzir 2,2 horas no tempo de setup, e além disso, eles calcularam o ganho máximo em inventário. Então, isso consiste em considerar o setup 0 minuto, então eles consideram o custo de inventário pelo capital também, e aí os cálculos eles foram realizados de acordo com o inventário em função do setup de Reis 2006, e no final eles obtiveram uma redução de 75% no inventário, e isso para eles representou uma economia de R$ 79.200. E a fábrica no total eles tinham 39 funcionários, né? E o tempo total de parada era de 13% e 18% em pós-setup. Então, com a redução, eles conseguiram alocar quase 1/3 dos funcionários em outras atividades, né? Então, quase um turno inteiro eles conseguiram realocar. Então, com isso, eles conseguiram calcular o ganho máximo de recursos. Isso eles consideraram que não tinha um ajuste depois de finalizar os setups e que os funcionários poderiam ser transferidos para outras atividades produtivas. Isso gerou para eles uma redução de uma economia de 1 milhão, mais de 1 milhão ao ano, né? Então,
e também eles estimaram os custos para realmente conseguir aplicar a TRF em cada máquina, e os custos eram de 35 mil para cada máquina. Então, para as 16 máquinas foram gastos 560 mil reais. Agora a gente consegue fazer uma estimativa para a Voit, então a gente vai estender para as 10 máquinas e a gente vai utilizar esse case como modelo. E a nossa base de cálculo vai utilizar o balanço financeiro da empresa, então os dados públicos que eles divulgam de faturamento, custos com pessoal, inventário, e a gente pode extrapolar os valores justamente porque a gente não tem muitos dados numéricos, mas a gente consegue, através dos cases, extrapolar alguns valores para a empresa. Então, no case, teve 18% de redução do setup, o que significa também um potencial de aumento de 18% na produção e, consequentemente, nas vendas. E a redução de 75% do inventário, que a gente pode comparar com o inventário da Voit. E, por último, a alocação de 1/3 dos funcionários em outras atividades produtivas, né? Então, reduz o gasto com o pessoal também. E, em relação a custos, a gente pode considerar de 35 a 150 mil por mês eles gastaram no case, que dá um investimento de até 101,5 milhões. E a gente também considerou que talvez eles precisem de um treinamento por fora, então a gente foi atrás de dados de mercado. Em uma empresa ACT, ela oferece curso de SMED por R$ 97 por funcionário. Então, aplicando para a Voit, a gente aplica, esses são os valores, né, que eles divulgam de resultado. Então, por inventário, a gente conseguiria reduzir 75%, custo com pessoal 30% e aumentar as vendas em 18% também. E a gente utilizou isso como base para garantir a viabilidade financeira. E agora a gente vai falar um pouquinho da análise dos investimentos. Então, a gente utilizou algumas técnicas para analisar os investimentos. Então, o payback simples, payback descontado, o VPL e a taxa interna de retorno. Então, considerando os cases adaptados no item de viabilidade econômica, a gente pode estimar o investimento inicial por parte da empresa para 10 máquinas, com implementação da SMED, de R$ 35 mil, e custo estimado de R$ 97 para treinamento de 39 funcionários. E dessa forma, a gente consegue obter um valor inicial de investimento de R$ 353.783. Então, considerando os dados, a gente pode concluir que é uma redução de 75% dos inventários através da aplicação da TRF, isso implica uma redução de 49.500. Mas a principal redução, ela não é observada na redução do inventário, mas sim com as despesas do pessoal. E agora falando um pouquinho do payback simples, essa técnica ela permite compreender quanto tempo a empresa vai levar para recuperar o investimento inicial. Então, a gente pode considerar o investimento inicial de R$ 353 mil, como eu tinha falado. Então, a gente tem o payback simples aqui, a gente tem o fluxo de caixa e o saldo. Então, com isso, a gente consegue concluir que a empresa precisaria de 4 meses para recuperar o valor investido e passar a coletar apenas os lucros devido à implementação da TRF. Então, o projeto é viável, ele possui um bom retorno também. E é isso, obrigada. Então, aqui só para finalizar a apresentação, né, complementando o que a Júlia falou, esses dados de análise de investimento e viabilidade econômica não são 100% reais, né, pois a gente não tem essas informações diretas, já que a Void falou que são informações sigilosas da empresa. Então, o que a gente fez? A gente extrapolou os cases que a gente encontrou e utilizou os dados que a própria empresa divulga, né? Como a Void é uma empresa de capital aberto, ela faz os informes. Então, baseado no faturamento da Void, no gasto com pessoas, nos gastos com estoque, a gente extrapolou aí esses números. E quando a gente fala ali em investimento, não sei se ficou muito claro, mas não é um custo adicional para a empresa, né? Confirmando aqui, né, a gente não espera que esse valor seja algo adicional, né? Como a própria Void, ela limitou a gente que esse desafio não poderia ter custos mensais, o que a gente trouxe nessa análise de investimento, né? A gente leva em conta o custo que a empresa já tem hoje, com pessoas, com estoques, e a gente traz uma economia, a economia que a TRF ia trazer para a empresa.